Olá! São dois os projetos aprovados pelos deputados que reformam as leis nas próximas eleições. Um trata das mudanças gerais, o outro das regras relacionadas ao prazo de inelegibilidade, ou seja, das normas de candidaturas que já tenham sido condenadas pela Justiça. A lei atual determina o prazo de inelegibilidade nos 8 anos que vem depois do término do mandato. A proposta de reforma determina que a contagem do prazo de 8 anos seja a partir da data da decisão que decretar a perda do cargo. Sobre a reforma eleitoral, eu converso com Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Essa proposta é a que gerou mais debates em plenário? Lembrando que a proposta foi aprovada aqui, ainda vai para o Senado e depois ainda vai para o presidente Lula para assinatura. Exato. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de debater sobre esse tema tão importante, porque isso impacta na vida de todos os brasileiros, o processo, a legislação eleitoral do nosso país. Eu avalio que o que foi votado na Câmara, que ainda será apreciado pelo Senado, traz mudanças positivas em 2 leis, né? Aliás, em outras leis da legislação eleitoral, só foram 2 projetos de lei, mas também trazem preocupações. E por esta razão eu tenho, assim, algumas críticas que eu considero importantes a esse sistema. No caso da inelegibilidade, acho que foi um debate difícil, mas importante. Por quê? Hoje nós não temos um número de anos de inelegibilidade definido na lei. Porque quem é condenado no primeiro mês de mandato vai ficar praticamente 12 anos inelegível. Quem é condenado no último mês de mandato vai ficar inelegível 8 anos. Então a legislação ela acabou dando margem, né, para que tivéssemos essas diferenças e um acaba ficando inelegível por mais tempo do que o outro. O que foi aprovado uniformiza. Nós teremos, né, todo mandatário condenado, ele ficará inelegível por 8 anos, a partir do momento em que tiver uma decisão colegiada. Eu considero que essa mudança é uma mudança que uniformiza a sanção a quem pratica ilícito, e quem pratica ilícito tem que ser punido mesmo, desde que haja provas e o devido processo legal. Então esse é um aspecto que eu considero que preenche uma lacuna que estava trazendo, né, questionamentos, porque de fato, né, uma mesma condenação por um mesmo fato tornava inelegível uma pessoa por 12 anos e outra por 8 anos, ou por 9, ou por 10, ou por 11, a depender do estágio em que ela estava no mandato. Então, por isso, né, assim, tem aspectos muito positivos no que nós votamos e tem aspectos preocupantes. E um deles, por exemplo, é a mudança do sistema eleitoral naquela fórmula 110, 80-20 para 110, que eu posso explicar um pouco o que significa isso. Na contagem de votos, tanto os votos para o deputado ser considerado relevante, quanto para o partido, ou no caso a federação, ter direito a representantes na Câmara Federal. Eu acho um retrocesso essa mudança e eu vejo com preocupação essa mudança, por algumas razões. Primeiro, que eu avalio que ela vai reduzir a pluralidade partidária nas câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Segundo aspecto é que há um grande risco de concentração de vagas no parlamento nas mãos de pouquíssimos partidos. Esta foi uma tese defendida pelos grandes partidos, por quem mora em grandes estados, com grande eleitorado, por quem mora em grandes municípios. Ela é extremamente prejudicial para pequenos partidos e até médios partidos, para pequenos municípios e pequenos estados. Por quê? Porque tinha lá na proposta do relator uma proposta que era ampliar o número de vagas, né? Ao invés, hoje a legislação diz o seguinte: se tem 10 vereadores numa Câmara Municipal, cada partido ou federação pode lançar
100% mais um, portanto pode lançar 11 candidatos. E nós defendemos que isso fosse ampliado. Por quê? Porque para atingir o quociente eleitoral, num estado como São Paulo, numa cidade como Rio de Janeiro, é uma coisa. Agora, você atingir o quociente eleitoral num pequeno estado e num pequeno município é muito difícil. Eu vou dar o exemplo meu lá do Espírito Santo. E a legislação, porque já houve muitas modificações em relação ao quociente, só para atualizar o telespectador, a legislação ela volta para o que era antes de 2014, ou seja, aumenta o quociente eleitoral, aumenta, né? 100%. Ou seja, os partidos que não atingirem 100% já ficam fora das vagas. Eles colocaram aqui 4 fases, mas aqui para nós, a última fase vai ser uma excepcionalidade da excepcionalidade. A primeira fase, os mais votados que tiverem nos partidos que atingiram 100% e que conseguirem atingir 10%. Na segunda fase da distribuição das vagas, são os partidos que obtiverem as maiores médias, né, e que, né, tenham candidatos que tenham atingido pelo menos 10%. Mas a terceira fase, que aí já mostra o defeito do que nós aprovamos, eles preveem uma terceira fase que aqueles partidos que atingiram 100%, que não tiverem candidatos que atingiram 10%, possam, em desempenho individual, possam assumir uma vaga. Então, sabe o que vai acontecer na prática? Em alguns municípios brasileiros, porque o maior impacto não será na eleição na eleição geral para governador, presidente da República, deputados federais e senadores, o impacto vai ser menor nos estados, mas nos municípios, anote o que eu estou falando, Aline, nós teremos muitos municípios brasileiros que apenas um partido vai ter todas as vagas nas câmaras municipais. Anotem isso. Por quê? Vai ser difícil. Então, você vai ter no máximo, nos pequenos municípios, 2 ou 3 partidos que vão ficar com todas as vagas, porque vai ser praticamente impossível que muitos partidos ou federações consigam atingir os 100%. Né? E pode ter um outro risco, de voltar àquilo que nós chamamos, né, de fenômenos que um candidato tinha muito voto e arrastava candidatos sem voto. Eu não quero usar aqui o chamado efeito que foi apelidado, porque, né, a gente falaria de parlamentares que já foram eleitos para essa casa, mas é isso. Um candidato tem um caminhão de votos e ele arrasta candidatos sem voto. Por quê? Porque outros partidos não atingiram 100%. A proporcionalidade, ela está sendo desrespeitada, inclusive vale um questionamento. Eu espero que o Senado mude isso. Se não mudar, nós deveremos pensar numa ação na Justiça, porque está ferindo de morte o princípio da proporcionalidade. Eu dou o exemplo do Espírito Santo. Eu fui o deputado federal mais votado do Estado, o mais votado de todos os candidatos. Eu tive 5,77% dos votos e não consegui voto suficiente para me eleger sozinho. E por 2, 3 mil votos, a gente não atinge no Espírito Santo o quociente eleitoral. O quociente eleitoral do Espírito Santo é 208 mil votos, foi na última eleição. O quociente eleitoral em São Paulo é de 180 mil votos. Ou seja, num universo de 20 milhões de votos, você tem um quociente eleitoral de 180 mil. Num universo de 2 milhões de votos, que é o Espírito Santo, válidos, você tem um quociente de 208. O Rio de Janeiro tem 7 milhões de votos válidos e o quociente eleitoral de 179 mil. O Espírito Santo, com 2 milhões de votos válidos, tem um quociente eleitoral de 208. Então há uma distorção. É preciso pensar nos pequenos estados e pequenos municípios. Porque, por exemplo, para fazer o quociente eleitoral em Minas Gerais, é 1,7% dos votos válidos. Em São Paulo, 1,2% dos votos válidos. No meu Espírito Santo, sabe quanto que a gente precisa ter para atingir o quociente eleitoral, Aline? 10%. No Amazonas, precisa ter 12,5% dos votos válidos. E o pior, nesses grandes estados, eles podem lançar muitos candidatos, 100% mais um. São Paulo pode lançar 71 candidatos. O Espírito Santo só pode lançar 11. Alagoas só pode lançar 9 pela lei. Então, com poucos candidatos, vejam só, com poucos candidatos, nós temos que atingir um quociente eleitoral maior. Então, esse é um defeito gravíssimo da lei e eu arrisco dizer que se a gente não conseguir derrubar isso no Senado ou na Justiça,
o parlamento brasileiro vai se ver obrigado a mudar novamente, porque vai restringir o número de partidos e dar a alguns partidos, 1 ou 2 ou 3 partidos, todas as vagas nas pequenas cidades brasileiras. Dá margem, inclusive, para estratégias eleitorais claro. Que não sejam, digamos assim, tão republicanas. Um deputado muda o domicílio eleitoral porque sabe que em outro domicílio eleitoral vai ter mais chance de ser eleito um candidato. Deputado Hélder, muito obrigada pela presença. Só um segundo, Aline, sim, mas porque um a gente segundo. Está no finalzinho. Não, um segundo. Um outro prejuízo foi não ter aprovado as candidaturas coletivas e não ter garantido que cada partido tem que indicar o mínimo de 30% de mulheres nas chapas. Então, no caso das federações, foram duas derrotas também que nós tivemos, né? Candidaturas coletivas são importantes e a participação da mulher na política também é muito importante. Então, mais 2 problemas que nós tivemos. Vamos combinar a próxima entrevista, a gente conversa sobre esses 2 temas, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, um prazer. Eu conversei com o deputado Hélder Salomão sobre a reforma eleitoral, ele que é do PT do Espírito Santo. A gente se vê no próximo Palavra Aberta. Até lá.